caso cissoarticular lateral, a gente vai observar as mesmas características, né? Que a gente observa no área radioluz, aqui é a região lateral da raiz de um dente, né? Normalmente, né, eles têm tamanhos menores, que estão associados a canais laterais, acessórios, tá? A gente vê algum outro caso, né, que chegou a ter um tamanho um pouquinho maior, que a gente consegue visualizar aqui pela radiografia oclusal. No caso de lesões pequenas, é indicado para esses cistos, tanto com cisto radicular apical quanto lateral, realizar o tratamento endodôntico, né? Visto que a origem desse cisto é por conta de uma questão inflamatória envolvendo ali o canal do dente, tá? A extração do dente com a curetagem, quando essa destruição já é muito extensa, quando aquele dente não tem mais condições de ser retido, né? Então, muitas vezes a destruição coronária é muito grande e que torna então um processo incompatível para depois fazer a reabilitação, tá? No caso de lesões extensas, pode ser tratamento endodôntico, a esterilização de descompressão, né? Então, pegar aquela loja para descomprimir um pouquinho o cisto, diminuir o tamanho dele e depois fazer a recuperação no segundo momento, tá? As cirurgias paraendodônticas, elas também podem ser realizadas. Isso acontece muito quando o dente já foi feito o tratamento de canal e observou-se ali a persistência do cisto, que ele não regrediu após o tratamento de canal, tá? Então, muitas vezes é feita a cirurgia paraendodôntica. O cisto residual